Bem-vindos ao Jardim da Luz. Bom dia, boa tarde, boa noite. 3 temas completamente diferentes um do outro. Veja aí o que desperta a sua curiosidade. Aqui nós temos a carta Brincar, a carta Use seu poder e a carta Convide a paz. Você pode assistir uma, 2 ou as 3 pilhas, elas estão, como eu falei, super diferentes. Acho que eu vou dar um nome simplesmente de o que você precisa saber hoje. Aí, na sua energia, no seu detalhe, a leitura particular, seu terapeuta também. Essa daqui é coletiva, pega o que é para você. Se tiver um conselho aqui que te serve, já vai significar muita coisa, porque a leitura está bastante profunda. Agora convido você a se inscrever no canal, deixa seu like, dá um hype se você gostar do vídeo, um beijo no seu coração. Número 1, brincar. A gente esquece, né? A vida é séria, cheia de problema, de responsabilidade, mas também a chatice. Para mim, a chatice tinha que estar lá nos pecados capitais, sabe assim? Gula, inveja, chatice, tinha que estar lá, gente. Todo mundo já foi criança, né? A criança brinca mesmo quando o ambiente é hostil, mesmo quando é difícil, a criança dá um jeito de brincar, né? Essa carta Bond, ela fala de vínculos sociais, afetivos, muito profundos. E aqui tem essa carta, que também é só desse deck, que fala de ficar quietinho. E aí, os 7 de espadas são segredos. Que leitura diferenciada. E aí, o tolo é um novo começo. Rainha de espadas, estrela, amantes, diabo. Gente, vou falar para vocês um bafão aqui, olha só. Parece-me que tem alguém aí na sua vida que você deu um limite, né? Você precisou ser rainha de espadas com alguém com quem você tem um vínculo profundo. Qualquer tipo de vínculo. Só que esta pessoa tá quietinha, parada, em segredo ali, tentando pensar como é que retoma esse vínculo com você. De uma maneira meio obcecada, inclusive, tá? Mas ela fala assim, mas tá louca, não tem ninguém atrás de mim, não. É que assim, o nível de secreto aqui é muito alto. E aí, o que eu tô pensando, né? Uma pessoa com quem você tinha um vínculo tão importante e você precisa dar um corte desse, algo o ser de luz fez, não é, minha gente? Aí, de repente, a pessoa achou que não ia sentir sua falta, foi toda pimpona pelo mundo, né? Ah, pisei na bola, me colocou limite, oh meu Deus, como ousa me colocar limite, sabe? Tem uns modelitos assim no mundo, né? Quem nunca? E aí a pessoa tá assim, meio obcecada no sentido de que se fosse tão fácil assim se reaproximar de você, se fosse tão fácil assim chegar de volta em você, estaria tudo bem. Só que eu entendo que aqui o desafio é muito grande. Mas o que eu falo?
depois do que eu fiz? Como é que eu faço depois do que eu fiz? Mas a pessoa quer cura, ela não quer só se reaproximar de você por um motivo, assim, né? Qual é a motivação dessa pessoa para querer se reaproximar? É cura? Mas tem uma coisa meio obsessiva aqui que a gente talvez tenha que tomar cuidado, né? Mas às vezes a obsessão é com você ou é com a própria besteira, a própria vergonha da bobagem que fez. Quem é esse ser de luz? E o que que eu sinto, né? A pessoa achou que não ia sentir sua falta, né? Fez pouco caso e tomou, né? Bem feito. Ai, ai, então, né? Fez pouco caso, tratou como se você fosse pouca coisa, mas ao seguir em frente com a vida, e eu entendo que você deu um corte, então você não correu atrás, você não se humilhou, porque às vezes as pessoas se comportam de uma maneira indigna e ela acha que você vai implorar, que você vai chorar, que você vai se humilhar, né? Às vezes a pessoa nem queria ir embora, nem queria uma separação, mas ela dá aquela pisadinha e não é consciente, tá? Para alguns é, para outros não. Mas dá aquela pisadinha para ver se você baixa um pouco a bola, se você fica uma pessoa mais fácil de controlar, que o poder pessoal pode fazer o outro se sentir inseguro. Aí esse outro vem dar uma pisadinha para ver se você se encolhe um pouco, se você fica um pouquinho mais pequenininho para a pessoa caber de maneira mais confortável. E você não fez isso, né? Você deu uma de rainha de espadas, cortem-lhe as cabeças, certo? Só que a rainha de espadas, ela é muito justa. E aí essa pessoa deu uma de tô nem aí, né? Só que não foi isso que aconteceu, tá? O tempo passou, sentiu muito sua falta, se sente agora impotente. E aí, o que acontece aqui? O Sol, com essa carta do brincar. A vida com você é leve, a vida com você é divertida, é transparente. E a pessoa está sentindo uma falta terrível disso. Então foi perseguir outras coisas lá e essas coisas não eram tão interessantes quanto pareciam, né? Você, aqui uma rainha de ouros, não importa seu gênero, pessoa generosa, que cuida, que acolhe. Com o as de ouros, quer dizer, você ofereceu uma vida para essa pessoa. Vamos construir algo juntos, juntas. E essa pessoa virou as costas para você e simplesmente foi embora. Tem uma carinha de ghosting aqui, né? Coisinha feia, que é adulto dando ghosting, né, gente? Que vergonha alheia isso. Então tem uma carinha de ghosting aqui, tá? E aí o que que acontece nesse novo, né? Ah, não, eu vou ali que a grama do vizinho é mais verde. E aí chegou lá e a grama do vizinho era confusão, era drama.
Você era paz e generosidade. E a pessoa achou que era pouco, achou que, talvez, né, "Ai, que tédio, essa vida calma e aqui que o consulente um me oferece, quero mais emoções", né. Ou quero uma outra coisa ali que está brilhando, porque as pessoas vão embora por motivos muito esquisitos às vezes, né. Hã, porque, assim, uma rainha de ouros, por exemplo, é alguém que não é chegada em vício, balada, suruba, e pode ser romântico aqui, mas aqui posso estar falando de filho, de irmão, tal, né. Então, com você, existia uma vida calma, estável, com muitas alegrias, mas eram alegrias das coisas simples da vida. E essa pessoa foi em busca de coisas talvez mais emocionantes, talvez mais brilhantes, né, para postar no Instagram. Tinha uma vida ali que parecia mais mais bonita para postar no Instagram, ou tinha uma vida ali onde ficar enchendo a cara estava ok, né, e de repente com você esse tipo de coisa não tá ok. Adapte aí a leitura coletiva, né. Só que o que que a pessoa encontrou lá? Drama, encheção de saco, gente chata, gente implicante, né, e agora tá lá: "Ah, eu era feliz e não sabia. Ó, a aurora da minha vida". Eu acho isso tão irritante, mas enfim, é satisfatório. Assim, gente, eu não desejo mal de ninguém, tá, porque pessoas felizes não enchem o saco. Então mesmo quando alguém me faz mal, eu desejo o bem da pessoa, porque eu sei que se ela tivesse bem, ela não me faria mal, enfim. Mas tem, né, a pessoa virou as costas para você aqui, então vamos dizer que tem uma satisfaçãozinha nisso, né. Não vou ser hipócrita. Não sou candidata à santidade, tá, gente, aqui não não é meu rolê não. A pessoa fez pouco de mim, quebrou a cara, lógico que eu vou dar lógico que eu vou rir por dentro, né. Leão, Lynx, nossa, quanto poder pessoal, quanto mistério. Gente, quem é essa pessoa? Leão, rei da selva. Hum. Leão também tem uma vibe, assim, pessoa de família, né. O leão cuida da sua família, mas aí o lynx é alguém que é mais solitário, então ao mesmo tempo que é uma pessoa muito família, que cuida dos outros, uma pessoa grandiosa aí, deve ter um status social, né, ou não, porque tem gente que se acha e não é. Mas tem essa personalidade leonina, que não necessariamente é o signo da pessoa, tá, mas vocês me entendem, né. Alguém que chega chegando, que tem um porte, ok. E só que o Lynx fala de mistério, de isolamento, mas ambas aqui muito poder pessoal, muito, muito poder pessoal. Vamos ver mais, cadê o outro? Pra gente descrever o ser de luz aqui. Ah, já sei qual que eu quero. Esse. Aceitação, estresse, trauma. Olha,
Como é que isso haverá de descrever um ser humano? Aceitação me parece uma coisa meio passiva, né, uma pessoa que simplesmente aceitou aí os estresses, os problemas, sabe. Talvez isso tenha a ver com o motivo pelo qual a pessoa se afastou de você. Então não é que isso é uma característica da personalidade da pessoa, mas isso é algo pelo qual você identifica de que a gente está falando. Estamos falando de alguém que, diante de alguns problemas, alguns desafios, simplesmente fez "meh" e virou as costas para você e foi isso, né. Que eu vejo aqui? Por exemplo, conheci um cara num evento de trabalho. E aí a gente se apaixonou, ou nós fizemos uma amizade incrível que poderia ter virado um amor, mas aí ele morava em outra cidade e ele fez "meh", ou ele tinha acabado de se separar, os filhos estavam dando trabalho, "meh", sabe? A gente era de religião diferente, entende? Alguma coisa assim, tipo: essa situação é muito difícil para mim", uma coisa assim, né. Só que a pessoa tem toda essa aura, todo esse poder pessoal, todo, então eu imagino o tamanho da sua decepção aqui. O que qual é E aí qual é a característica da interação de vocês, para você reconhecer também? Que era muito alegre, que era muito leve, que vocês tinham as piadas de vocês, que a coisa fluía. Então, aqui a gente talvez tenha uma pessoa que tem muito estresse, que tem muitos problemas, que a vida desse ser aqui é pesada, ele tem que ficar carregando de repente uma família inteira nas costas, né. Mas com você era leve, com você era divertido. E aí a pessoa te deu qual o ombrinho aqui, né. 10 de ouros, 2 de ouros, 9 de paus, rainha de espadas e a lua. Então, assim, essa pessoa tinha compromissos mesmo com família, tá? Era alguém que carregava a família nas costas. Tem muito a ver aqui, né? Leão com 10 de ouros. E aí o 2 de ouros, quer dizer, a pessoa sobrecarregada, carregando pai, mãe, filho, papagaio, cachorro, carregando a família nas costas, tá? E isso sobrecarregando a pessoa. E essa foi a batalha que a pessoa foi lutar lá. Foi por isso que essa pessoa deu as costas para você, que fez meh para você, né? E aqui aconteceu o seguinte: essa pessoa ficava procurando problema em tudo, caçando pelo em ovo, e você, por sua vez, também não teve paciência. Não estou falando que você deveria ter, porque a rainha de espadas, novamente, ela é muito justa. Ela não sai por aí cortando cabeças por nada. Ela é muito justa, mas você não tolerou, né, isso daqui. E aí vocês ficaram com um negócio extremamente mal resolvido, tá? Aqui é o caso de pessoas, inclusive, que um foi para cá, outro foi para lá, a vida seguiu, mas você continua sonhando com a pessoa continua sonhando com você. Para muitos aqui, quem é do tipo que sonha com as coisas, você sonha com essa pessoa sonha com você também, tá? Ok, tá bom. Foi assim que aconteceu. E agora? Por que que tá voltando aqui na leitura? Por que que os nossos guardiões de luz deram passagem para esse assunto?
O que que acontece agora? Eu entendo que essa pessoa vai te procurar, tá? Ou ela fica te acessando no energético, né? Ai, por que eu tô pensando nessa criatura ainda? Nossa, do nada lembrei de fulano, de fulana. Porque a pessoa tá acessando o seu campo aí, tá bom? Rainha de copas, 10 de espadas, 6 de copas. Então, gente, aí o que que acontece? Aqui nós temos uma pessoa que virou as costas para você e foi cuidar de seus compromissos familiares, de trabalho, sei lá o que, certo? Só que a pessoa fica lá pensando em você, pensando em você. Ó dia, ó vida, ó azar, ó com aquela pessoa é que era tudo alegre, é que era tudo feliz, blá blá blá, blá blá blá. Tá, eu cozinhando aquele negócio na cabeça e acessando o seu campo energético, perturbando aí, né? Por quê? Fazer algo que é bom, nada, né? Que eu tô vendo aqui. Tá, vai fazer alguma coisa, ser de luz. E aí, né? E fazer? Vai fazer, tá, gente? Tá pensando, tá planejando, não tem ideia como. É aquela pessoa assim que escreveu a mensagem, não mandou. Foi lá, olhou sua rede social, ficou pensando o que que mando, o que que eu comento, dou um like, mas aí a pessoa se segura e não faz, tá? E fica se contendo. Então você sente, isso invade o seu campo energético. Aí o que eu vou dizer para você? Olha só, se essa pessoa é bem-vinda, você pode fazer um trabalho energético abrindo a porta para essa pessoa, assim, entende? Tentar, imagina que você está conversando na sua cabecinha com essa pessoa, com os anjos de luz que cuidam dela, sabe assim, olha, você é bem-vindo, se você quiser me procurar, tá tudo bem. Você pode, assim, escrever uma carta para a pessoa, tá? Dizendo que ela é bem-vinda, não é para mandar a carta, não é para fazer nada, essa pessoa que tem que tomar a iniciativa, ele ou ela sabe. Foi ele ou ela que virou as costas e foi embora, né? Então, assim, é a pessoa que tem que criar essa coragem, né, gente? Senão a gente abre um precedente aí de abrir mão da nossa dignidade, que é um pouquinho perigoso, tá? Então, você pode fazer isso energeticamente. E se essa pessoa não é bem-vinda, porque nós estamos numa leitura coletiva, os níveis de mancada aqui, eles são muito diferentes. Se for uma pessoa abusiva com você, faça um trabalho energético para liberar o vínculo energético de vocês, porque isso aqui vai interferir no seu campo. Se é uma pessoa que tem uma energia muito pesada, ela pode levar você a ter pesadelos, ela pode trazer uma perturbação, porque está pensando muito em você, tá? Então, é você que decide se essa pessoa é bem-vinda ou não. A leitura está te dizendo assim: este ser de luz está lá, pensando em você sem parar, se perguntando se é bem-vindo ou não. Espiritualmente, energeticamente, você pode decidir se essa pessoa é bem-vinda ou não, se é o caso, né? De repente, a pessoa até é bem-vinda, mas você já está em outro relacionamento, em outro compromisso. Aí vocês podem se entender a nível de amizade, uma coisa cordial, pode acontecer, né? Que é muito bom. Faz bem para o nosso campo energético ficar de bem das pessoas, tá?
Mas se é uma pessoa que te fez mal, daí você, né, vai tomar uns passes, põe o papel da pessoa no nome da pessoa no papelzinho, tá? Ore pela pessoa, imagina a pessoa envolvida por luz, você entregando ela para o anjo da guarda dela. Você faz uma separação energética daí. Veja qual é o caso para você. Para quem ainda está interessado nessa pessoa, para quem acha que a pessoa é bem-vinda, aí a pergunta que eu sempre faço aqui é a seguinte: não vou perguntar se você ama a pessoa, eu quero saber se é uma boa pessoa. É uma boa pessoa? É alguém que é de bom coração? É alguém que tem um bom caráter, tá? Se for o caso, então a gente vai fazer aqui o que acontece a partir dessa movimentação nova aí. Bom, as coisas se clareando, as verdades sendo ditas, uma resolução, sabe, gente? Né? Por que a pessoa foi embora? Ela quer te explicar, ela quer contar para você o que aconteceu, ela quer colocar tudo na mesa. Tem aqui não necessariamente um "ó, me desculpe, tá", mas a pessoa explicando para você por que ela te deu as costas, o que mudou, o que acontece agora. E aí vocês interagindo, num primeiro momento, uma coisa leve, uma coisa mais no sentido de uma amizade, de retomar um bem-querer, eu desejo o seu bem, vão ficar de bem, foi isso que aconteceu, tá? E aí, se vocês sentirem que o que essa pessoa tem a dizer é interessante, né? Como eu falei, leitura coletiva tem um juízo. Existe sim a chance de uma vitória muito grande junto a essa pessoa. Necessariamente retomar isso aqui vai ser romântico? Não. Mesmo porque, como eu falei, a leitura coletiva, às vezes alguém identificou um filho aqui. Eu não sei quem é você que está lá do outro lado, né? A gente não está no particular vendo na câmera. De repente a gente está falando de um pai, tá? Então aqui não é romântico esse entendimento, pelo menos num primeiro momento. E aí, né, gente, uma coisa de cada vez, tá? O que tem neste momento é você fazendo as pazes, se entendendo, tudo sendo explicadinho e tendo uma vitória muito bonita com essa pessoa que veio representada ali pelo leão e o lynx, tá bom? E isso faz um bem tão grande para a alma, para o campo energético, né? Então é sempre uma oportunidade. A gente não precisa botar ninguém para dentro de casa, a gente não precisa botar ninguém na nossa cama, né? Tá? Essa aqui é sobre liberar vínculos kármicos, tá bom? É muito mais profundo do que isso. Então, essa foi a leitura número 1. Na sua energia, no seu detalhe, como eu falei, a leitura particular. Daí, realmente, né? A gente tá ali, olho no olho, e você e eu. Aí a gente vai para a sua idade, para o seu gênero, para o tipo de vínculo que você tem com a pessoa, tal, é outro nível de complexidade. Eu sou terapeuta também, meu WhatsApp está lá embaixo. Convido você a se inscrever no canal, deixa seu like, um hype pra ti ajuda muito, beijo no seu coração. Número 2, essa carta fala sobre perdoar. Que quando você perdoa a você mesmo e ao outro, você adquire um grande poder pessoal. Engraçado que o perdão, em algumas culturas, ele está ligado a uma humildade, às vezes até submissão. Aqui não, né, gente? Aqui a gente tem um perdão tigre, né? Meu Deus, o tamanho que é um tigre, o poder pessoal que é um tigre. Então vem um outro tipo de perdão, assim, um conceito muito diferente.
do perdão como fonte de poder pessoal, porque vamos pensar, né? Quando você odeia alguém, e esse alguém pode ser você mesmo também, tem uma escravidão ali, né? Quem odeia pensa o dia inteiro na coisa ou na pessoa que odeia. E a pessoa que perdoa, ela tem uma liberdade. É nesse sentido, tá? 9 de paus, os amantes, 10 de ouros e 6 de espadas. Tem aqui uma batalha, uma luta muito grande com relação a aqui amantes com 10 de ouros. O mais óbvio seria uma grande luta dentro de um relacionamento muito sério que chega a nível casamento e tal, mas não necessariamente, porque o 10 de ouros também pode estar simplesmente falando de família. Mas enfim, existe uma distância aqui entre você e essa pessoa no momento atual, tá? Você tá aqui, essa pessoa tá lá, mas a teoria é que vocês deveriam estar juntos, juntas. Vocês deveriam ser a família aqui, só que essa família se separa por desentendimentos. E não é coisa pequena. 2 de copas, né? Então a carta aqui dos grandes amores, imperatriz, 9 de ouros e 3 de espadas. Meu Deus, que novela mexicana, hein? Então é uma situação assim de alma gêmea, sabe? Só que tem um conflito, tem uma dor de coração. Alma gêmea pode ser filho, pode ser mãe, tá, gente? Não necessariamente é romântico. Mas aqui a gente tem uma alma gêmea, uma dor dessa separação absurda. E aí a gente começou ali com a carta do perdão, né? Então, assim, era para essa família, para esse casal estar junto. É a mesma família de alma. Tem uma coisa de muito grande, de muito bonito aqui, que tá doendo para... Não vou falar o palavrão que eu queria, vocês entenderam. Só que o que você, ou quem é o feminino aqui, fez a partir dessa separação? Foi cuidar de si mesmo, tá? Então, assim, você, de repente, se a leitura estiver invertida, você vê aí, né? Mas se você é um feminino aqui, você é um feminino muito poderoso. Aqui tem um feminino sagrado neste rolê. E esse feminino não ficou choramingando, arrastando correntes. Esse feminino foi cuidar da sua carreira, da sua saúde mental, foi se elevar na vida. Ninguém ficou arrastando corrente aqui porque o outro deu mancada, não. Aí veja quem que é você nessa história, tá? E aqui tá falando que perdoar os próprios erros ou os erros do outro é uma coisa que traz dignidade, que traz força para olhar o perdão por esse conceito mais, acho que é um conceito... Esse baralho aqui, tá, gente, ele é baseado nos ensinamentos de um filósofo persa, pré-cristianismo, sabe, é uma sabedoria muito antiga, tá?
Então, assim, os antigos tinham uns conceitos um pouquinho diferentes, os nossos conceitos cristãos, que tem essa coisa do martírio, do sacrifício e tal. Então, aqui a gente está falando em conceito de perdão pré-judaísmo, pré-cristianismo, uma sociedade muito mais antiga. E nessa filosofia, o perdão aparece como dignidade, coragem, libertação, tá? A carta Stillness, que é desse baralho, que fala de ficar quietinho, esperando a hora certa. Rainha de espadas, o mundo e o 7 de ouros. Então, esse feminino extremamente poderoso e que foi cuidar da própria vida, tá quieta. Essa pessoa tá quieta, imóvel, não quer encostar nesse negócio aqui não. Porque foi uma atitude dura, porém sábia, justa. E o outro entende isso. Então, se você é a pessoa que foi dura, o outro entendeu. Se você é a pessoa que pisou na bola, a leitura está falando para você, entenda que a pessoa que te deu um corte estava fazendo o que era certo, sim. Mas a leitura mostra um novo ciclo, mostra um recomeço para essa história, onde existe uma clareza muito amadurecida de que as coisas são todo dia, passo a passo, fazer as coisinhas bem feitas no dia a dia, tá? Então talvez o desentendimento, a separação tenha acontecido porque alguém foi muito infantil, porque alguém não entendeu que a gente tem que fazer a nossa parte nos detalhes, é no dia a dia, são as coisinhas. E agora tem aqui um novo ciclo para vocês. Os amantes, sabe? Vocês são família de alma, gente. Vocês têm um combinado para essa encarnação, tá? Se você conseguir se entender com essa pessoa, é melhor. Porque aí não fica esses laços kármicos, esses embrólios aí. 6 de espadas, 4 de paus e rei de copas. Qual dos dois, qual das duas que deu mancada? Qual dos dois, qual das duas que teve que colocar um limite severo? Veja aí quem é você nessa história. Agora tem uma reaproximação. Essa distância vai ser vencida. E vocês vão comemorar, gente. Vocês se amam, né? Aqui tem muito amor. Então, se é um filho que se afastou de você, se é um grande amor que se afastou de você, você precisou colocar um limite para essa pessoa, agora vocês vão se reaproximar e fique feliz. Existe um entendimento novo de como que as coisas têm que ser, de que é todo dia, de que são as pequenas coisinhas. E esta pessoa vem agora com a profundidade, a inteligência emocional do Rei de Copas. Então você já era alguém que tinha uma maturidade emocional, você já era alguém que sabia lidar com tudo isso, tá? E agora essa pessoa também amadureceu. Então o afastamento fez com que essa pessoa amadurecesse e entendesse como é que as coisas funcionam, que a gente planta sementinha, a gente tem que regar, a gente tem que adubar, a gente tem que tirar as ervas daninhas, é todo dia, todo dia, todo dia. E aí essa pessoa volta
né? Vence essa distância para comemorar um novo ciclo com você, gente. É muito bonito, tá? E a leitura de fato está recomendando o perdão. Muito diferente da leitura número 1. A leitura número 1 deixava totalmente para o seu juízo, para o seu livre-arbítrio, porque lá não estava recomendando perdoar ninguém, não estava recomendando receber ninguém de volta, tá? Era uma situação muito mais complicada. Aqui não, aqui a leitura está falando de uma outra pessoa, caso você tenha vindo de lá para cá, esta leitura está falando de outra situação com outra pessoa, porque aqui a leitura diz que perdoe e receba de volta, porque essa pessoa de fato está transformada, certo? Nós vamos entender melhor quem que é esse ser de luz aqui, tá? Vamos fazer como a gente fez na outra. Aqui. Aqui é outro rolê, tá, gente? Outra pessoa, outra história. Morcego e o cisne. É uma pessoa assim, né, que oscila muito, que tem dois lados. É uma pessoa que você nunca sabe se ela vai estar de bom humor, de mau humor. Alguém que tem uma pessoa que, assim, ao mesmo tempo que tem uma profundidade, uma beleza, uma coisa tão grande, às vezes essa pessoa também, ela tem uns momentos, assim, de mau humor, de ficar sombria. E assim, tô entendendo aqui que não é uma pessoa fácil, né? Ansiedade, pensamentos intrusivos, exaustão. Não tá com a saúde mental em dia aqui, né, gente? Não tá bem, tá? Tem um lado muito bonito dessa pessoa, tem um lado muito leve, tem um lado encantador, mas é alguém que a saúde mental dessa pessoa não é legal, tá? Não está bem. Porém, todavia, contudo, a leitura está pedindo para você perdoar. E talvez seja, né, essa explicação, sabe? Em nenhum momento aqui apareceu essa pessoa desejando o seu mal, essa pessoa sendo ruim com você. Aparece o quê? Alguém que não está bem por dentro e isso acaba transbordando. Então, é muito diferente da pilha 1, tá, gente? Não misturem as coisas, não. E até assim, né, aqui a gente, de repente, olha, tá nível precisar de uma intervenção em saúde mental aqui mesmo, tá, gente? Tá precisando ver um profissional de saúde mental aqui, essa pessoa, tá bom? Nove de ouros, o imperador. Que pessoa difícil, hein? Mas é um doce, olha, é um doce, é um amor de pessoa, mas é difícil, tá? É alguém aqui que realmente dá trabalho para conviver. Essa pessoa gosta de se arrumar, ela gosta de beleza, ela gosta de tudo lindo. É uma pessoa muito vaidosa, mas é alguém que quer tudo do jeito dele ou dela, uma pessoa teimosa pra caramba, sabe? Uma pessoa que discute por besteira, quer tudo do jeito dele ou dela,
Só que é uma pessoa tão amorosa, tão doce. Meu Deus, quanto é muita intensidade isso aqui, gente. Essa pessoa é muito intensa, né? Mas é muito amorosa, tá? Muito, 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 muito amorosa. Mas muito difícil também. É... Haja paciência, hein? Mas, ai meu Deus, gente, pelo amor de Deus, vamos fazer terapia. Vamos fazer um psiquiatrazinho aqui é o caso, tá? E aí essa pessoa tem uma tendência, né? Ela é too much, demais aqui, né? Ela é muito, em todos os sentidos. E aí, de repente, a pessoa se isola, se fecha, fica quieta e ninguém tem acesso a ela, sabe? Porque ela é muito intensa. E aí, daqui a pouco se fecha. E aí, daqui a pouco ela é muito intensa e daqui a pouco ela se fecha. Mas uma pessoa doce, amorosa, no fim do dia, o que fica aqui, né? Essa pessoa, gente, é uma montanha russa você conviver com esse ser daqui, tá? É um parque de diversões, assim, né? Olha, emoção não falta aqui. Mas muito amor, tá? Enfim. Não vamos falar de transtornos psiquiátricos, que aqui, né, gente, holístico e psiquiatria não se mistura, tá, gente? Saúde mental não tem mediunidade, mas enfim. Vocês estão entendendo, né, para onde que vai? Aqui que ninguém é criança, mas enfim, tá bom. Descompensado, tá? Mas o amor é tão grande, enfim. Perdoa, né? Tá falando para perdoar, deve ter seus motivos aqui a leitura. É meio óbvio, né? Porque assim, uma pessoa má que tem uma intenção ruim, que tal, mas não é aqui a pessoa é descompensada, porque ela é descompensada por dentro, entendeu? Então, de repente, é alguém que precisa de ajuda, tá? É isso. Muito juízo, muito bom senso aqui, tá, minha gente? É uma leitura coletiva jogada no YouTube, não é uma consulta de psicologia, vocês entenderam? Tá bom? Vocês têm que ter bom senso, tá, gente? YouTube é entretenimento, embora você não tenha vindo parar aqui por acaso. Trevos, jardins, caixão. Então, assim, tem uma série de bobeiras aí, né? Talvez essa pessoa precise realmente desenvolver aí um protocolo de saúde mental, procure profissionais qualificados. Porque tem uma série de questões aí que precisa encerrar mesmo, de socializações inadequadas, de pequenos prazeres que são inadequados, que precisam ir embora mesmo, tá? Tem coisa aqui que tem que encerrar. Mas, como falei lá atrás, o amor, a lealdade, o bem-querer aqui está acima de tudo, é inabalável. Essa pessoa é leal a você, é que ela tem probleminhas que precisam de uma intervenção mesmo, de um tratamento aqui, tá? Então é isso. A lealdade, o amor aqui são inquestionáveis, inabaláveis. Alguma coisa essa pessoa fez para merecer a espiritualidade vir aqui dizer que para você perdoar, mas precisa acontecer uma intervenção aqui, tá bom? A saúde mental não está em dia. A leitura coletiva tá no YouTube aí pra galera. Veja como isso se encaixa na sua vida, na vida de alguém que você ama, tá? Sejam responsáveis, gente. Saúde mental é coisa séria, tem que ser com profissionais qualificados. Eu vou deixar bem claro aqui com vocês. Terapias holísticas alternativas são um assunto.
Saúde mental é outro assunto, são outros profissionais, é uma outra dinâmica. Não envolve mediunidade, isso, aquilo outro. É uma coisa que você tem que ir lá e ver. Essa pessoa fez uma faculdade, qual é a formação dessa pessoa, tá? Porque existe uma coisa chamada cérebro. O cérebro é um órgão. Assim como as pessoas têm diabetes, as pessoas têm transtornos psiquiátricos. A gente não resolve transtorno psiquiátrico na mesa radiônica. Transtorno psiquiátrico a gente resolve no psiquiatra, porque o cérebro é um órgão, tá bom? Entenderam? Eu tô falando isso porque para alguns eu vi casos aqui nesse nível. Mas, de novo, na sua energia, no seu detalhe, é só leitura particular. Eu não tenho como tirar essas dúvidas aqui. Aí, meu WhatsApp tá lá embaixo. Se você quiser, você marca uma hora comigo. Eu te explico a diferença melhor entre essas duas esferas de cuidados, tá? Então, aqui, de um lado, a gente tem terapias holísticas e do outro lado, numa outra caixinha, a gente tem saúde mental, tá bom? Espero que faça sentido aqui dentro do contexto para vocês. E agora eu convido você a se inscrever no canal, deixa seu like, dá um hype empatia, um beijo no seu coração. Número 3, é hora de buscar a paz acima de tudo. Quem fica muito preocupado com vencer a discussão, sair por cima, quem tá certo, quem tá errado, não tem paz. Aqui tá falando de você abrir mão dessas coisas assim, sabe? De você realmente acalmar a sua mente, que para você ter paz, talvez você tenha que entender que quem tá certo, quem tá errado, não é tão importante assim. Sacerdotisa, estrela, 7 de ouros e 8 de espadas. Tá falando de espiritualidade, cura, e que assim, espiritualidade e cura no nível de alma é um processo que é todo dia, que são as coisinhas, sabe? Não é assim, ó, que grandioso, fui lá no retiro, não sei o quê, tive uma iluminação, tá? E depois, né? E muita gente aí recorrendo às pílulas mágicas, tá? Gente, eu vou deixar minha posição aqui. Quem não gostar, não me importa. Eu sou totalmente contra usar substâncias alucinógenas para adquirir sabedoria espiritual. Eu acho que não é necessário. Eu acho que você corre um risco, tá? Para a maior parte das pessoas, usar a substância não acontece nada. Mas existe uma porcentagem de nós que tem a genética dos transtornos psicóticos. E eu já vi pessoa abrir quadro de esquizofrenia porque foi lá tomar não sei o quê e não volta mais, não tem volta. Então é uma roleta russa. Ah, mas fulano toma todo mês e não acontece nada. Que bom, fulano deu sorte, ele tem uma genética melhor. Mas você não sabe qual é a sua genética e você sempre corre o risco de abrir um quadro que não tem retorno. Então, existem métodos de meditação que vão te levar para esse lugar também, só que aí o risco é zero, você só tem ganho. Então, para que se arriscar, né? Tem gente que faz de um tudo a vida inteira e fica ótimo, que bom para aquela pessoa. Mas tem gente que não, tem gente que abre quadro e já era, tá? Não tem volta daí. Então, assim, para que querer cortar caminho? Para que, sabe, os monges asiáticos,
Eles têm uma tradição milenar de meditação para atingir estados mais elevados de consciência. Só que é todo dia, é um hábito, é uma coisa cultivada, né? Então, para você, o todo dia é chato? É muito demorado? Aí você vai lá e você se arrisca a aí uma pílula mágica, mas tá, e aí? Você atingiu uma iluminação do dia para o outro. O que você vai fazer com isso depois? Como que você vai retomar a sua vida? Como que você vai voltar para o seu trabalho ali, para o seu dia a dia? Tem muita gente que se perde nisso, isso pode ter consequências muito desastrosas, tá? Então, aqui a leitura está falando assim, é muito nobre querer uma coisa espiritual assim acontecendo. Só que respeita o protocolo, respeita um método que seja sustentável para você ficar bem de verdade. E assim, eu estou afirmando que meditar todo dia, do jeito certo, com a técnica certa, leva a uma expansão de consciência sim, tá? Eu estou afirmando isso. Totalmente no seu controle, simplesmente usando respiração e técnica de concentração, e tudo isso é acessível, é super fácil. Só que tem que ser todo dia, né? Tem que ter um hábito, tem que ter uma disciplina. E aí, assim, na busca por um novo caminho, você vai até você vai até o fim do mundo lá buscar esse novo caminho. Só que mostra para mim aqui que isso não dá certo, que isso traz problemas, perturbações mentais mesmo, tá? E a leitura fala para você, vamos começar de novo, só que dessa vez do jeito certo? Vamos iniciar um novo protocolo, uma nova maneira de fazer? Gente, essa leitura não tem nada a ver com você passa para outra e tal, que eu tô vendo que é uma informação tão específica, né? Mas para alguém isso aqui vai ser muito importante, tá? Então, tá falando aqui que o seu método precisa de algum ajuste, que me parece assim, que você vai muito alto, muito longe, perde a noção do que é no dia a dia, que é nas pequenas coisinhas, e você se arrebenta fazendo isso. Não é sustentável. Para você entrar com uma prática sustentável, que é todo dia. Ó, de novo aqui, 7 de ouros, tá? Então, assim, muito forte essa questão do 7 de ouros. 7 de ouros é a carta do jardineiro. Eu planto a sementinha, todo dia eu rego, adubo, tiro as ervas daninhas. Amanhã de novo, amanhã de novo, amanhã de novo. Esse é o processo. Não é fogos de artifício, não é pílula mágica. Esse é o processo de evolução espiritual. Ah, daí sim, a partir dessa mentalidade, aparece você aqui como rainha de paus, poder pessoal absurdo, né? As de copas, realmente um amor que transborda, e 10 de ouro, gente. Então, você inclusive deixando um legado, você como uma figura de uma espiritualidade sólida, estabelecida, transbordando de amor, sabe? Deixando um legado para as outras pessoas. É só parar de querer cortar caminho, só parar de querer ficar perseguindo pílula mágica e arregaçar as mangas e fazer o que tem que fazer, é todo dia. É ali, é nas coisinhas pequenininhas. 6 de copas, 3 de espadas, cavaleiro de espadas, o eremita. Então, sabe, buscar a satisfação de uma maneira infantil
te custou ficar aí com o coração partido, né? Essa história não tá terminando bem. Tá partindo o seu coração, muitas decepções, porque você tá buscando uma iluminação que venha de uma maneira infantil, tá? Aí, não, tem que ser mais inteligente, tem que ser mais estratégico nesse negócio. Tem que buscar um conhecimento mais assim, assim, quem escreveu esse livro? Quem está falando isso? Qual é a qualificação da pessoa que está colocando essa informação para você, sabe? Tem que começar a prestar atenção nisso, entendeu? E aí, o eremita aqui fala de um processo longo, né? O eremita não tem pressa. O eremita, ele larga tudo para subir a montanha, para conseguir ver as coisas lá de cima. Então, o eremita fala de um processo de iluminação, sim, mas que é lento. Ele tem que escalar a montanha inteira sozinho, ele vai com o cajado, sabe? Quer dizer, é uma jornada, né? A iluminação, ela é uma jornada de vida inteira, tá? E você chega lá sim, você tem potencial para isso sim. E aqui aparece você, inclusive, se tornando uma figura de referência para outros. Você tem esse potencial tão grande. Só que enquanto você estiver perseguindo isso de uma maneira infantil, querendo pílula mágica, só vai partir o seu coração, tá? É preciso amor, mas é preciso inteligência também. E é preciso se referenciar em pessoas que você tem que pesquisar melhor aí, né? Mas o seu potencial é muito grande. E até por isso que talvez você fique impaciente, você queira cortar caminho, né? Porque o seu potencial é muito grande. E sim, aparece aqui você se transformando, inclusive, numa figura de referência nisso. Mas fazendo as coisas do jeito certo. A mulher, a lua, criança e as estrelas. Então, gente, assim, a mulher com a lua me dá essa ideia mesmo de você adquirindo um status, de você se tornando uma figura de referência, tá? Ensinando isso ou sendo um modelo para outras pessoas de um processo de cura. Só que esse processo de cura aqui com a criança é, né, gente, como é que tá me vindo muito assim para você ter na sua mente, né? Alguém, a criança, ela simboliza projetos, ela simboliza escrever um livro, a criança, ela simboliza tudo que a gente vai gestar e colocar no mundo. O que acontece quando um bebê nasce prematuro? Ele tem uma chance de ficar com deficiência, de morrer muito grande. Existe o tempo, né, com a lua aqui, os ciclos, sabe? Então, para mim, o que é uma pessoa que não tem preparação nenhuma, vai lá, toma um chá de sei lá o quê, vê um monte de coisa, aí retorna, faz o que com aquilo, sabe, gente? Isso aí, para mim, é você querer parir um bebê num final de semana. Leva 9 meses para o bebê estar pronto. Aí o bebezinho nasce, ele não entende nada, ele não vê nada, ele só mama. E aquilo ali é um processo de vida inteira, tá? Então, é isso. E aqui a gente tem as estrelas, né? Cura, de repente até notoriedade, você colocando isso no mundo em forma de projeto, de livro, de curso, tudo bem, né?
mas não dá pra gente ser professor de yoga que fez o cursinho do final de semana, gente. Um professor de yoga que se preze, ele tá naquele negócio ali há anos, certo? Então também cuidado com as figuras de referência que você tem aí. E aí, para você se tornar uma figura de referência, você precisa respeitar os ciclos do processo e você precisa fazer esse processo como alguém que quer gerar uma criança. São 9 meses de gestação. E se for menos que isso, a gente tem problemas sérios. E para a criança crescer, ela cresce, né, gente? São anos até a criança começar a ler, escrever, a produzir alguma coisa interessante, são muitos anos, né? E a gente ali todo dia. Então a criança é isso, né? É todo dia, todo minuto, toda hora. É isso. E aí a gente não vê a criança crescer, né? Só que aí você encontra com aquele seu parente que não vê o seu filho há um ano. Meu Deus, olha o tamanho que tá essa criatura, sabe? Então tem isso assim, tá bom? Esse é o processo. E através desse processo você se torna uma figura de referência aqui na sua área de interesses holísticos e espirituais, tá bom? É isso, gente. Pega o que é para você, deixa para o outro o que é para o coleguinha. Na sua energia, no seu detalhe, é só a leitura particular. Sou terapeuta também, meu WhatsApp tá lá embaixo. Um beijo no seu coração. Curta, se inscreva, deixa o hype e empatia.